Fala, torcida alviverde. Aqui é o seu canal Porcão Alviverde, trazendo tudo o que rola nos bastidores do nosso querido Palmeiras. Antes de começar, não esquece de se inscrever e deixar aquele like maroto. Vamos juntos nessa jornada, porque o Verdão merece. Hoje temos um assunto quente, que vai deixar a arquibancada pegando fogo. Então, prepara o coração, porque vem aí uma bomba que pode mudar tudo no nosso elenco. Fala, torcida alviverde. Vamos falar do nosso Verdão? O Palmeiras está passando por um momento intenso nas competições. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o time está na briga pelo título, mas não dá para vacilar. Cada ponto conta. Recentemente, enfrentamos o Vasco em um jogo que parecia ser uma virada. O Alviverde estava com a confiança lá em cima, mas a partida não saiu como esperávamos. A pressão aumentou e os torcedores sentiram isso. Cada lance, cada grito da arquibancada, era uma conexão com o time. As últimas atuações trouxeram muitos altos e baixos. O Palmeiras precisa encontrar sua consistência se quiser almejar voos mais altos. E, claro, a expectativa para a Copa do Brasil e a Libertadores só aumenta. Estamos todos na expectativa de que o nosso Verdão mostre a força que tem. Agora, com esse clima tenso após o jogo contra o Vasco, a situação ficou ainda mais complicada. O que será que vem pela frente? Uma mudança no elenco? Fiquem ligados, porque a história está só começando a se desenrolar. O confronto contra o Vasco foi um verdadeiro teste de fogo para o Palmeiras. Um jogo tenso, onde cada jogada contava e a pressão estava nas alturas. A torcida, em peso, empurrou o Verdão, mas nem isso foi suficiente para evitar a frustração. O resultado deixou marcas. O Palmeiras não conseguiu a vitória e a instabilidade na tabela do Campeonato Brasileiro se intensificou. Os jogadores saíram de campo com a sensação de que algo estava muito errado. As críticas começaram a surgir e a cobrança aumentou. Os ânimos estavam à flor da pele. Abel Ferreira, conhecido por sua intensidade, não conseguiu disfarçar a decepção. Ele viu muitos erros em campo, e a atitude de alguns jogadores não foi bem aceita. O clima nos vestiários esquentou após o apito final, e a discussão tomou proporções alarmantes. A pressão da torcida, a expectativa em torno do time e os erros cometidos criaram um ambiente explosivo. Abel não hesitou em expressar sua insatisfação. A conversa entre ele e o jogador em questão elevou a tensão a um nível que não se via há tempos. As palavras ditas naquele vestiário ecoaram e rapidamente se espalharam pelos corredores do clube. O que será que Abel disse? O que realmente aconteceu? O cenário é de incerteza. As reações já começaram a aparecer nas redes sociais, e a torcida está dividida. De um lado, os que defendem a postura firme do treinador e, do outro, os que acreditam que a situação pode prejudicar ainda mais o ambiente do elenco. E agora, com o clima em ebulição, o que será do Palmeiras? A torcida clama por respostas e mudanças. Abel vai tomar uma decisão drástica? O que esperar do próximo jogo? O futuro é incerto, e a tensão só aumenta. E a bomba que estourou nos bastidores do Palmeiras é simplesmente de tirar o fôlego. Abel Ferreira, após aquela derrota amarga para o Vasco, se enfureceu com um jogador. A tensão no vestiário era palpável. O clima esquentou e a conversa não foi nada amigável. Imagina a cena: Abel, conhecido pela sua paixão e intensidade, não segurou a indignação. Ele não apenas expressou sua frustração, mas deixou claro que a situação estava insustentável. O jogador, que deveria ser um pilar da equipe, virou alvo de críticas duras. A insatisfação de Abel ressoou por todo o centro de treinamento, como um eco que não para de reverberar. Os torcedores já começaram a especular sobre quem poderia ser esse jogador. Seria um dos mais experientes, que não estava rendendo como esperado. Ou talvez um jovem talento que não correspondeu às expectativas. A verdade é que essa tensão pode mudar tudo no Verdão. E o que dizer do clima no Allianz Parque? A arquibancada, sempre apaixonada, está empolvorosa. A expectativa é palpável. Os torcedores querem saber se Abel vai tomar uma decisão drástica. Será que ele vai afastar esse jogador do elenco?
Isso pode ser um divisor de águas na temporada. Essa situação está criando uma polarização entre os torcedores. Alguns defendem o treinador e sua visão, enquanto outros questionam se essa atitude não é um exagero. Afinal, em momentos de pressão, as emoções ficam à flor da pele, e o que parecia ser uma simples conversa se transformou em uma verdadeira batalha de egos. E o que será que vem por aí? Será que Abel conseguirá recuperar a confiança desse jogador? Ou será que estamos prestes a ver uma saída bombástica, que vai abalar ainda mais os alicerces do Verdão? O futuro é incerto, mas a paixão da torcida é garantida. A resposta para essas perguntas está a caminho, e só o tempo dirá qual será o próximo passo de Abel Ferreira. O clima nos vestiários do Palmeiras estava pegando fogo. Após a derrota para o Vasco, as emoções estavam à flor da pele. Abel Ferreira, conhecido por sua intensidade, não segurou a bronca e a tensão tomou conta do ambiente. Os jogadores se entreolhavam, nervosos. A discussão começou com Abel chamando o jogador em questão para uma conversa direta. Ele queria uma atitude, uma resposta. Não dá mais para aceitar esse tipo de desempenho, gritou Abel, com a voz ecoando pelas paredes do vestiário. O jogador, visivelmente abalado, tentou justificar suas ações, mas Abel não queria ouvir desculpas. Você não está jogando só para você, mas para a torcida, para o clube. O Palmeiras precisa de mais. As palavras de Abel eram como um grito de guerra. A pressão do momento transformou o diálogo em um verdadeiro duelo verbal. O jogador, lembrando-se do apoio recebido pelos companheiros, tentou manter a calma, mas com cada palavra, a tensão aumentava. O grupo estava dividido. Alguns jogadores, que temiam as consequências, tentaram intervir e apaziguar a situação. Mas a energia do confronto era palpável. Nos olhos de Abel, uma mistura de frustração e determinação. Ele sabe que o time precisa ser unido, mas essa situação estava testando todos os limites. Enquanto isso, do lado de fora, a expectativa da torcida crescia. A Mancha Verde, sempre atenta, sentia que algo estava acontecendo. O que seria essa discussão? O futuro do jogador estava em jogo, e a confiança do time também. Abel, por sua vez, estava decidido a tomar uma postura firme. Ele não queria mais um jogador que não entregasse o que a camisa do Verdão exige. A polêmica se espalhou rapidamente, com boatos surgindo em todas as direções. Felipe Melo, que sempre teve uma visão clara das coisas, comentou em uma entrevista: "Isso é um ponto de virada. Abel não vai deixar passar uma situação como essa." E com a declaração, a pressão aumentou ainda mais. O clima no vestiário refletia o que muitos torcedores estavam pensando. Será que esse jogador ainda tem espaço no elenco? A dúvida pairava no ar. A torcida esperava uma resposta clara de Abel, e a tensão só aumentava. A química do grupo estava em jogo, e as consequências dessa discussão poderiam ser devastadoras. Com a batida do coração acelerado, os palmeirenses aguardavam ansiosos. Qual seria o próximo passo de Abel? A situação estava prestes a se desdobrar de forma explosiva. O futuro do jogador e do time dependia de uma decisão que ainda não havia sido tomada. O que será que vem por aí? A repercussão na mídia não poderia ser diferente. Felipe Melo, ex-jogador do Palmeiras e ídolo da torcida, comentou um caso explosivo que está agitando os bastidores do Verdão. Ele não escondeu sua opinião e disparou: "As coisas não podem ficar assim." Felipe Melo, que sempre foi um defensor fervoroso do Palmeiras, não hesitou em criticar a situação. Para ele, a atitude de Abel Ferreira foi compreensível, mas é preciso saber como lidar com conflitos dessa magnitude. Ele alertou que discussões acaloradas podem afetar não apenas o jogador envolvido, mas todo o ambiente do elenco. A polêmica ganhou força nas redes sociais. Torcedores e jornalistas começaram a especular sobre quem seria o jogador que teria gerado a ira de Abel. A pressão aumentou, e a torcida já estava dividida, com alguns defendendo o treinador e outros questionando suas decisões. O clima nos treinos ficou tenso, e cada olhar trocado entre os jogadores era uma incógnita. Enquanto isso, Felipe Melo enfatizou a importância da união no grupo.
Ele lembrou que, em momentos de crise, é crucial que o elenco se mantenha coeso. A história do Palmeiras está repleta de superações, e Melo sabe que a torcida espera isso do time. Mas e se a situação não for resolvida? O que acontecerá se essa tensão continuar? A pressão em cima de Abel e do elenco só aumenta. Nas redes, a hashtag #ForaJogador começou a circular, e a torcida não está mais disposta a aceitar desentendimentos internos. A situação pode ser um divisor de águas para o Palmeiras. Será que Abel conseguirá reverter essa crise antes que seja tarde demais? Fiquem ligados, porque essa história ainda não acabou. O futuro do Verdão está em jogo, e a cada dia, novas informações podem surgir. O que você, torcedor, acha que deve acontecer agora? Abel deve manter o jogador no elenco ou é hora de uma mudança drástica? A tensão no Palmeiras não para de aumentar. A situação entre Abel Ferreira e o jogador em questão pode ter um impacto devastador na química do elenco. As palavras do treinador ecoam nos vestiários e a dúvida se instala. Quando um líder como Abel se mostra enfurecido, todos na equipe sentem. A confiança do grupo pode balançar. Os jogadores começam a se questionar: e se eu for o próximo? Essa insegurança pode afetar o desempenho em campo. Um elenco unido é fundamental. Uma situação como essa pode criar divisões. Os jogadores precisam estar focados em um único objetivo: vencer. Mas, e se essa tensão criar um clima de desconfiança? Cada passe, cada jogada, pode ser afetada. A pergunta que fica é: como isso vai impactar os próximos jogos? A torcida já está sentindo o clima pesado. Será que os jogadores conseguirão deixar essa situação de lado e entrar em campo focados? E a pressão vem de todos os lados. A expectativa da torcida aumenta a cada partida. Os palmeirenses querem ver um time forte, coeso. Mas com essa nuvem de incerteza pairando, a confiança pode desmoronar. Vamos lembrar de momentos históricos do Palmeiras. Quando a equipe enfrentou crises, a união foi o que salvou o time. Será que agora, com essa tensão, a história se repetirá? Abel terá que agir rápido para evitar um colapso. E a pergunta que não quer calar: o que você, torcedor, acha que deve ser feito? O que o Abel deveria fazer para recuperar a confiança do grupo? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos lembrar de momentos históricos que marcaram o Palmeiras. Conflitos que abalaram a estrutura interna e deixaram marcas profundas na história do clube. Um dos mais emblemáticos foi a saída de Felipão em 2001, após um desentendimento com o elenco. A pressão era insuportável, e a torcida se dividiu. A química do grupo, que já era complicada, ficou ainda mais tensa. A história se repetia. E o que dizer da saída de jogadores fundamentais em momentos de crise? O impacto no campo foi devastador. Lá em 2018, quando o Palmeiras teve aquele tumulto durante a temporada, a relação entre a comissão técnica e alguns atletas chegou ao extremo. O time perdeu pontos importantes e a confiança da torcida foi abalada. A pressão era enorme. Agora, voltamos para o presente. A situação atual lembra esses momentos. O clima nos vestiários está carregado e os torcedores sentem que a qualquer momento, uma nova reviravolta pode acontecer. O que vai acontecer com o elenco se Abel realmente decidir afastar esse jogador? A história do Palmeiras nos mostra que conflitos podem ser catastróficos, mas também podem trazer renovações. E você, torcedor? O que acha que deve ser feito? O que esperam para o futuro do Verdão? A reação da Mancha Verde está fervendo. A torcida palmeirense, sempre apaixonada, se divide entre esperança e desconfiança. Após a polêmica envolvendo Abel e o jogador, as arquibancadas do Allianz Parque estão eletrizadas. A Mancha Verde, com seu coração verde e branco, vive intensamente cada momento do Verdão. Para muitos, a confiança no time está abalada. As especulações sobre quem pode ser o jogador envolvido geram um burburinho. Seria o fim de um ciclo? Ou uma chance de renascimento? Os torcedores se perguntam: como a equipe reagirá a essa situação? O clima está pesado, e a pressão aumenta. Para alguns,
a mudança pode ser a resposta, enquanto outros defendem a união do grupo. A torcida anseia por um posicionamento de Abel. Ele vai manter o jogador ou tomar uma decisão drástica? As redes sociais estão pegando fogo. Muitos palmeirenses expressam suas opiniões, e a mensagem é clara: a união é fundamental. Mas será que a tensão nos vestiários pode criar fissuras irreparáveis? O que pode acontecer se Abel decidir afastar o jogador? A esperança da torcida é que essa situação se resolva rapidamente. O Palmeiras precisa de um elenco coeso para brigar pelo título. Mas será que essa polêmica vai impactar o desempenho em campo? O que podemos esperar dos próximos jogos? E você, torcedor? O que acha dessa situação? Deixe sua opinião nos comentários. O futuro do Verdão pode estar em jogo, e cada voz conta. Vamos juntos, na arquibancada e no coração, gritar por um Palmeiras forte e unido. A torcida do Palmeiras, a alma do clube, tem um papel fundamental nessa história. O Allianz Parque vibra, grita e também protesta. O que a arquibancada pensa pode mudar o rumo de uma decisão. Abel Ferreira, ciente do poder da torcida, sabe que a pressão aumenta. Os gritos de apoio ou descontentamento ressoam nas arquibancadas e chegam aos vestiários. O clima está tenso, e o treinador, ao ouvir a insatisfação, pode se sentir compelido a agir. A torcida é uma força poderosa, capaz de influenciar decisões que muitas vezes parecem distantes da realidade. Imagine a cena: o time entra em campo e a torcida canta, mas se a insatisfação com o jogador crescer, o clima muda. A energia do estádio pode se tornar uma pressão insuportável. Abel, em sua mente estratégica, deve estar pensando em como essa situação pode afetar não apenas o jogador em questão, mas todo o elenco. Se a arquibancada começar a cobrar mudanças, será que Abel vai ter coragem de afastar um jogador querido ou que pode ser considerado parte do grupo? O risco de perder a confiança da torcida é grande. A decisão de manter ou afastar um jogador pode ser influenciada pelo clamor popular. O que a torcida disser, o que ela sentir, vai ecoar nas decisões do treinador. A história do Palmeiras está repleta de momentos em que a voz da torcida fez a diferença. Lembram-se do clima tenso após a derrota em finais? A pressão aumentava e as decisões eram tomadas com o coração. A torcida não é apenas um espectador, ela é parte do jogo. E isso é algo que Abel deve ter em mente nesse momento delicado. E se a arquibancada decidir que já é hora de mudanças? Como Abel reagirá? Ninguém sabe ao certo qual será o próximo passo. A esperança e a desconfiança vão e voltam entre os torcedores. Fica a pergunta: até onde a pressão da torcida pode levar a decisão de Abel? O futuro do elenco pode estar nas mãos da arquibancada. E você, torcedor, o que pensa sobre isso? O que deve acontecer agora? Vamos lá, deixe sua opinião nos comentários. O futuro do Palmeiras está em suspense. Se Abel Ferreira realmente decidir afastar esse jogador, as consequências podem ser profundas. A química do elenco ficará abalada? E a confiança do time, será que se sustentará? Um afastamento desse tipo pode gerar uma reviravolta nos planos de Abel. O que ele fará com o grupo? Será que o time conseguirá manter o foco nas competições? A pressão será enorme, e a torcida já está sentindo isso. Cada jogo será um desafio, e a expectativa é de que a equipe possa se reunir em torno de um objetivo comum. Mas e se o clima não melhorar? E se a divisão entre os jogadores se aprofundar? Essa situação pode gerar um efeito dominó, afetando a performance em campo. Os próximos jogos são cruciais para o Palmeiras. Uma sequência de resultados ruins pode custar caro. A torcida se pergunta: será que Abel tem um plano B? E se o jogador afastado for um pilar do time? Estamos falando de um risco enorme, que pode impactar diretamente a busca pelo título. A pressão aumenta a cada dia, e a ansiedade toma conta do Allianz Parque. E se essa tensão influenciar o desempenho do Verdão nas próximas partidas? Um cenário de incerteza, que pode ser tanto uma oportunidade de superação quanto um caminho para a desgraça. O que você acha que deve acontecer? Será que o Palmeiras conseguirá se unir em torno da vitória, ou o clima pesado vai pesar no desempenho?
A torcida do Palmeiras está em alerta. O futuro é incerto e cheio de possibilidades. O que vem a seguir pode definir a trajetória do Verdão nesta temporada. E agora, torcedor do Palmeiras, chegamos ao clímax dessa história que tem deixado todos nós apreensivos. O futuro do nosso Verdão balança na corda bamba, e a pressão está nas alturas. A situação é tensa, e as especulações giram cada vez mais rápido. O que vai acontecer se Abel Ferreira realmente decidir afastar o jogador que gerou toda essa polêmica? As consequências podem ser devastadoras para a nossa equipe. A confiança do elenco já está abalada, e a última coisa que queremos é mais desunião nesse momento crucial da temporada. Mas, e se Abel encontrar uma solução? O que será que ele está pensando? A torcida, com toda a sua força e paixão, pode influenciar essa decisão. Como a arquibancada do Allianz Parque vai reagir a isso? As vozes da Mancha Verde vão ecoar, e a pressão vai aumentar, principalmente se os resultados não aparecerem logo. E aqui está a pergunta que não quer calar. Você, torcedor, o que faria se estivesse no lugar de Abel? Afastaria o jogador ou tentaria resolver a situação de outra forma? Compartilhe suas opiniões nos comentários, porque cada voz conta. O futuro do Palmeiras está em jogo, e a próxima semana promete ser cheia de emoções. Será que conseguiremos nos reerguer e voltar a brigar pelo título? Fique ligado, porque as surpresas estão apenas começando. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo. Acompanhe a nossa jornada, porque o Verdão é sempre uma paixão que não acaba. Até a próxima!